O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, a palavra de Deus muitas vezes quer ser para nós um alento. Este é um texto da Escritura que me encanta muito. Sempre me encanta muito. Porque Jesus não deixa de dizer a verdade. Mas a verdade, quando sai da boca de Cristo, ela não sai como uma flecha que faz sangrar. Não. A verdade, quando sai da boca de Cristo, ela está carregada de tanto amor, que sendo verdade, ela não realiza outra obra senão a única obra de Deus, que é converter e salvar. Esta é a diferença dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas, dos verdadeiros doutores e dos falsos doutores, daqueles que são de Cristo e dos anticristos. A verdade, quando ela é pronunciada no Espírito, ela converte e salva. Porque diz a Escritura, a palavra não sai da boca de Deus e não volta para Ele sem produzir a sua obra e o seu efeito. E a obra querida por Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar, Deus não quer destruir. Portanto, quando a verdade é dita no Espírito, quando ela brota do coração de Cristo, é para converter e salvar. É para libertar. Quando Jesus olha para esta mulher que é cananeia, portanto ela não pertence ao povo de Israel, e olha para a sua necessidade e diz, primeiro, ora, eu fui enviado
somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. É verdade. Jesus foi enviado para recolher deste povo que foi chamado por Deus a primeira aliança, as promessas ao longo de todo o Antigo Testamento, a recolher as ovelhas perdidas deste povo. A fazer com que estas ovelhas que primeiro foram chamadas, que elas tivessem a oportunidade de conhecer a salvação. Só que tem um dado muito importante. Não sei se vocês se lembram, quando Jesus está para entrar no templo e ele vê uma figueira na porta do templo e esta figueira não tem frutos. Jesus olha para esta figueira, a amaldiçoa. E quando ele entra no templo e sai do templo, a figueira já não existe mais, ela está seca até as raízes. Por quê? A figueira, ela é uma imagem do povo de Israel. A pergunta é: quantas são as ovelhas perdidas de Israel? Há alguma que não esteja perdida? Aqueles que foram colocados como sentinelas de Israel cumpriram a sua missão? Não, não cumpriram. Todas as ovelhas de Israel estavam perdidas. Não havia fruto na figueira. A figueira, ela só servia para ser lançada como arbusto ao fogo, porque ela não cumpria a sua missão por natureza. Ela não tinha frutos. Então, onde é que Jesus vai procurar fé? Onde Deus Pai já havia indicado no Antigo Testamento que havia fé. Elias. Deus manda Elias a uma viúva que morava em Sarepta, na Sidônia, uma sidonita, não pertencia ao povo de Israel. Uma viúva com um filho. Esta mulher acolhe Elias, lhe dá de comer, e ao acolher o profeta que estava literalmente para morrer perseguido, ela salva a si mesma e ao seu filho, porque ela tem fé. Eliseu é também enviado ao sírio Naamã, à Síria, fora de Israel, porque não havia fé em Israel. E lá, o sírio, na Síria, Naamã, tem fé. E através do profeta Eliseu, ele é curado. A figueira de Israel não tinha frutos. A figueira de Israel não manifestava frutos de fé, mas fora de Israel havia fé. E daí então, quando a mulher insiste para Jesus: Senhor, socorre-me, tem piedade de mim, eu não sou do teu povo, mas me socorre. Jesus ainda lhe diz uma coisa muito forte, que também é verdade. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Eu, se talvez estivesse no lugar daquela mulher, com o que Deus me deu saber, eu diria para Jesus: mas Jesus, os teus filhos rejeitaram o teu pão. Então, por que é que este pão não pode ser dado aos cachorrinhos? E é exatamente isso que a mulher diz, carregada de amor, talvez com menos arrogância do que eu, e com uma extrema simplicidade. Ela diz para Jesus: Senhor, é verdade,
Os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, do mesmo pão que eles comem. Grande é a fé dessa mulher, mas mais importante do que isso, é nós compreendermos que o desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é salvar. E quando a palavra que sai da boca de Deus, mesmo que ela seja carregada de verdade, ela não chega ao coração daqueles que são seus ouvintes como uma flecha que fere. Antes, pelo contrário, ela chega como o abraço que redime, como o abraço que cura, como o abraço que extrai do coração humano aquilo que Deus deseja para poder agir. A fé. A fé. Por isso, diante do exemplo desta cananeia, que nenhum de nós se sinta distanciado da oportunidade da salvação. Não sei como que está a sua vida nesse momento em que você ouve essa pregação e participa dessa missa. Talvez você não se sinta digno e digna de ser salvo por Cristo. Porém, o desejo de Deus continua sendo salvar. O desejo de Deus continua sendo te abraçar. E mesmo te dizendo a verdade, Ele continua te amando com toda a força do seu ser. E Ele é Deus. E por te amar, Ele quer te abraçar. Como esta mulher que pedia com o coração cheio de amor e cheio de fé, nós também, voltados para o Senhor e desejosos do amor que Ele transborda do seu coração, também nós dizemos: Senhor, socorre-nos. Não temos mais a quem recorrer. Se não nos salvas com o teu amor, não temos em quem buscar a nossa salvação. Pedimos também a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, que acompanhe nossas súplicas, ela que é a onipotência suplicante e a medianeira de todas as graças, que desta igreja em Roma ela possa abraçar todos os seus devotos, todos os filhos e filhas da igreja que foram confiados a ela por Jesus na cruz, e que nossa Mãe querida interceda pela prece que brota agora da sua alma e do seu coração transbordante de fé. Deus seja louvado pelos frutos da sua figueira. Ele é capaz de enxergar o que ninguém mais é capaz de ver. Amém.